Boa tarde. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre as barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias. Esses dois tipos de barreiras são medidas adotadas pelo governo para proteger a indústria e o produtor doméstico da concorrência estrangeira. Sobre as barreiras tarifárias, como o próprio nome diz, são tarifas que o governo impõe sobre a importação de certas mercadorias. Essas tarifas podem ser ad valorem, quando o governo impõe uma porcentagem sobre o valor da mercadoria que você está importando. Por exemplo, se você está importando uma mercadoria no valor de $500, além de você pagar esse valor para o exportador, você vai ter que pagar para o governo 10% em cima desse valor, ou seja, R$50. Temos também a tarifa específica, que aí é um certo valor que o governo vai impor sobre a quantidade de mercadorias que você está importando. Essa quantidade pode ser em quilo, em líquido, unidade, da forma que for. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, eles cobram $454 por tonelada de suco de laranja provenientes do Brasil. Então, além de você pagar ao Brasil o valor da importação, você vai ter que pagar para os Estados Unidos para você poder importar aquela mercadoria os $454. Temos também a tarifa composta ou mista. Essa tarifa é a junção da tarifa ad valorem e da tarifa específica. Ou seja, além de você importar a mercadoria, pagar aquele valor que você está importando, você vai pagar também ao governo tantos por cento em cima daquele valor e vai pagar também um valor em cima da quantidade que você está importando. Bom, sobre as barreiras não tarifárias, como o próprio nome diz, não são tarifas, mas são medidas mais qualitativas. Eu estou aqui com um amigo meu de trabalho, o Emerson Vieira. Ele é despachante aduaneiro e consultor em comércio exterior nas horas vagas. E ele vai dizer um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre algumas das tarifas. Por exemplo, as medidas sanitárias, a medida antidumping e as cotas sobre importação. E com a experiência que ele tem com os clientes dele, ele vai exemplificar para a gente também um pouquinho. Bom, agora nós vamos continuar falando sobre as barreiras não tarifárias, que, como o próprio nome diz, elas não são necessariamente tarifas, mas são medidas que o governo adota para proteger a sua indústria nacional. E nós vamos ver essa parte com o Emerson, que é consultor em comércio exterior e despachante aduaneiro. Boa tarde. Nós vamos falar sobre as medidas sanitárias, cotas de importação e medidas de antidumping. Medidas sanitárias são medidas adotadas pelo governo para a proteção da vida humana e animal, geralmente utilizadas em mercadorias que são para consumo e como ração humana. As medidas sanitárias, essas mercadorias têm anuência geralmente da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Um dos exemplos que temos são uma empresa que importa suplementos alimentares, que tem anuência da Anvisa, e essa mercadoria tem que ser inspecionada, tem toda uma documentação. Então, assim, a medida sanitária, basicamente, que o governo controla é pela Anvisa. Anvisa e Ministério da Agricultura. E Ministério da Agricultura. Exato. Tem também casos em mercadorias que são utilizadas para pesca e podem ser utilizadas para consumo, como a lula, por exemplo. Nesse caso também há a anuência da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Desses teus clientes, alguns já tiveram que deixar de pegar suas mercadorias porque foram restritas pela Anvisa ou pela Agricultura? Não, porque assim, como eles já sabem o procedimento, todos eles vêm acompanhados com toda a documentação, vem tudo conforme a legislação brasileira exige. Entendi. Então, e em relação à medida antidumping? Porque a medida antidumping, ela vem tirar o dumping, que é uma medida desleal de baratear a mercadoria, não é isso? São mercadorias que têm custo muito baixo, um valor muito baixo, e o governo coloca essa medida antidumping para que não fique desleal a competição com produtores nacionais. Um exemplo que nós temos também são óculos vindos da China.
O custo desses óculos é muito baixo quando importados. E o governo adota essa medida antidumping. E nesse caso, a mercadoria, se o valor da mercadoria, o valor unitário da mercadoria for menor que $10, aí tem uma alíquota em dólar por quilo. Por quilo. Caso a mercadoria seja o valor da mercadoria seja maior que $10, aí ela não tem a medida antidumping. E tem outras mercadorias que não tem essa variação dependendo do valor unitário. Independente do valor unitário, ela tem antidumping. Como alto-falantes vindo da China, também tem antidumping por quilo. Por quilo, né? Então, nessas próprias medidas não tarifárias, a gente vê a presença das tarifas, né? Porque o governo também impõe certa quantidade para entrar aqui no Brasil, ou outro governo de outro país. Sempre tem a restrição de quantidade e do valor que você deve pagar em relação aos impostos. E questão das cotas de importação? A questão da cota de importação ela é uma medida também que, nesse caso, visam determinar uma certa quantidade de mercadorias que vai entrar no país. E com um preço fixo ou uma taxa diferenciada. Após digamos assim, ultrapassar essa cota, essa mercadoria é importada de forma normal, caso seja liberada. Ou, se não for, ela só é importada pela cota. O importador não pode mais importar, e essa cota é anual, enquanto não em outro ano, por exemplo. Certo. Emerson, obrigada pela sua participação, né? Bom, para finalizar, essa questão das barreiras que o governo impõe sobre a importação, as alíquotas cobradas para a sua mercadoria poder entrar aqui no país, ou em qualquer outro país, exemplificando o Brasil, na verdade, mas essas medidas são adotadas em alguns governos de países ainda em desenvolvimento para entrar receita para o governo. E em países mais desenvolvidos, né, eles dizem que é realmente para proteger a indústria e o produtor doméstico. Então nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima.